Um outro momento da história que deve ser colocado em evidência como um dos momentos relevantes, importantes e decisivos da história, quer dizer, disso que a gente entende como história, né? desse conjunto de eventos que são as ações humanas no tempo e que acabam de alguma forma consolidando a nossa situação atual. Um outro momento importante é a independência dos Estados Unidos, ou como costumam, eles preferem chamar, o período da Guerra Revolucionária. A independência dos Estados Unidos é, sem dúvida, um desses acontecimentos na história que determina uma série de eventos posteriores que dão ao mundo que nós vivemos hoje um perfil próprio, um perfil particular. É evidente quando nós olhamos o universo cultural, a mídia, os nossos costumes, as nossas roupas, as coisas que usamos. É muito evidente nisso tudo a presença dos Estados Unidos. Essa realidade, a presença dos Estados Unidos na vida cotidiana, eu não digo só aqui no Brasil, né? Nem só na América Latina, nem só na Europa, mas na África e na Ásia isso também ocorre em todos os lugares, em todas as dimensões, desde o jeans até os filmes, até tudo que se faz de alguma forma tem uma presença americana, e isso causa todo tipo de reações dentro da sociedade. Há quem entenda que não há como viver sem essa presença, já que tudo que nos ilumina, a luz, os prédios e dentro do qual nós vivemos, de alguma forma tem lá em algum lugar um copyright de um produto fabricado nos Estados Unidos ou inventado nos Estados Unidos. Tem gente que aceita isso e entende que não há como resistir. Há aqueles que resistem contra isso, né, e acham que isso é uma realidade que deve ser combatida. Hobsbawm, que é um historiador muito respeitado no Ocidente, um historiador inglês, né, marxista, no livro dele sobre de história geral, de história contemporânea, ele omite a Revolução Americana, ele omite a independência dos Estados Unidos. Ele considera a Revolução Francesa muito mais importante, muito mais relevante, muito mais significativa que a Revolução Americana. Mas a nossa realidade, a realidade cotidiana, mostra a grande relevância da independência dos Estados Unidos, porque é a independência dos Estados Unidos que funda essa sociedade, esse país, essa nação, que de diferentes formas está presente hoje na humanidade inteira, na forma mais visível na cultura de massas, porque os filmes americanos, desde o primeiro momento, foram um sucesso empresarial, um sucesso financeiro evidente, desde os utensílios que usamos, grande parte deles foram inventados e produzidos originalmente nos Estados Unidos. E aí entramos propriamente no caso da Revolução, não há como negar que a maior parte das constituições que existem no mundo acompanham o modelo da Constituição dos Estados Unidos da América. Então não é apenas uma transformação menor ou alguma coisa que possa ser silenciada. A independência dos Estados Unidos deu início a uma série de processos e de eventos que configuram a sociedade que nós vivemos hoje. E o que foi isso, a independência dos Estados Unidos? Em grande parte, foi fruto da crise europeia que se seguiu à reforma religiosa e especialmente da crise religiosa e política que se abateu sobre a Inglaterra no século XVII. Christopher Hill, um outro historiador marxista inglês, chama o século XVII o século das revoluções. Foi um século de muita instabilidade política na Inglaterra. E em algum momento, os vetores dessa instabilidade política eram as seitas, os movimentos religiosos protestantes, que de diferente forma questionavam a imposição de uma religiosidade oficial sobre a sociedade. Eles defendiam e acreditavam
que a sociedade, que as pessoas deveriam ser livres para escolher seus próprios caminhos religiosos. E são esses grupos religiosos que a partir de determinado momento vão migrar para essa região que os ingleses vão tolerar que seja por eles colonizadas, por eles colonizada, que é essa região da costa leste da América do Norte, que depois se transformará rapidamente no espaço das 13 colônias inglesas na América. Os habitantes desse local, as pessoas que vão para lá, desde da pioneira viagem dos Quakers, dos puritanos, são grupos protestantes que recebem essa autorização para viver ali à margem das grandes questões políticas na Inglaterra e se incomodar a política inglesa. Esses grupos, batistas, metodistas, unitaristas, presbiterianos, grupos protestantes das mais diferentes denominações, esses grupos vão para lá buscando um espaço de liberdade no qual possam exercer livremente a sua religião sem nenhum tipo de intromissão do Estado. E não apenas eles vão para lá com esse objetivo, como também, na medida em que eles estão convivendo com outros grupos religiosos, eles estabelecem um status quo, uma situação de equilíbrio, no qual o respeito a cada confissão religiosa, a cada grupo religioso, é a base fundamental da organização da ordem política e social. Então, desde o primeiro momento, esses grupos vivem numa situação de tolerância mútua, no qual o diálogo entre eles é permeado não por questões religiosas específicas, sectárias, mas por uma crença geral em Deus e, particularmente, em discussões técnicas e racionais sobre como a sociedade deve funcionar no respeito ao bem comum e na racionalidade da utilização dos espaços comuns. Então, é uma sociedade que, desde o primeiro momento, se configurou como uma sociedade crente, primeiro, na necessidade do Estado não ter uma religião oficial. Segundo, na necessidade de se estabelecer no espaço da política um compromisso pela racionalidade na gestão da sociedade e não intrometer na política argumentações de autoridade de fundo religioso. Então, bem antes da independência, as 13 colônias e os protestantes todos que viviam ali já tinham chegado a determinados consensos no que diz respeito à construção de uma sociedade que nós chamaríamos hoje de um Estado laico, ou de um Estado secular, ou de uma ordem civil, na qual a religião deve ser preservada, mas no qual não deve haver o predomínio de uma religião sobre a outra. Então, quando, num determinado momento, no século XVIII, a Inglaterra resolveu, porque essa sociedade ela se tornou uma sociedade extremamente próspera. As 13 colônias, mesmo sob o domínio inglês, eram um núcleo produtor de riquezas muito importante, porque era uma sociedade onde a grande parte dos esforços na área civil eram voltados para a construção de estruturas eficientes, e onde a razão tivesse espaço, onde tudo fosse organizado, e não se onde subjetividades não tivessem predominância sobre a construção de narrativas. Então, era uma sociedade muito madura, bem antes da independência. Quando os ingleses, por fim, perceberam isso e acharam que podiam retirar daquela sociedade algum tipo de riqueza, essa sociedade ela se rebela contra a Inglaterra. E a Declaração da Independência dos Estados Unidos, 1776, 4 de julho, é um documento fundamental na história do Ocidente e na história do mundo, no qual se declaram os direitos, não especificamente, mas direitos gerais, à vida, à propriedade e à busca da felicidade, e onde se estabelecem razões pelas quais as 13 colônias devem se separar da Inglaterra. E essas razões são sempre razões que dizem respeito
a crítica do despotismo, a crítica dos direitos, né, a crítica àqueles que querem invadir os direitos. Então, as 13 colônias, a Declaração de Independência, ela é um documento no qual as 13 colônias afirmam o seu compromisso moral de buscar a sua autonomia, a sua independência e justificar a revolução a partir do direito à liberdade, à vida e à busca da felicidade. Então é um evento essencial. Vocês sabem que esse compromisso moral ele é expresso na Declaração de Independência através daquela frase última na qual nós hipotecamos nossas vidas e nosso patrimônio, né, e nossa honra nessa luta, e de fato as 13 colônias se rebelam contra a Inglaterra e vencem a Inglaterra. Os Estados Unidos da América emergem como uma sociedade secular, extremamente madura do ponto de vista civil, com um determinado modelo de gestão jurídica que busca essencialmente a eficiência da gestão pública, né, e o respeito aos direitos individuais. Na Constituição dos Estados Unidos, que eu falei que serve de modelo para muitas constituições no mundo, a primeira emenda à Constituição, a primeira declaração de direito, vai exatamente garantir o direito à liberdade religiosa como um direito essencial e que está na história, porque o direito à liberdade religiosa é o direito à liberdade de consciência. A independência dos Estados Unidos é um momento capital na história, porque ele estabelece um padrão e um modelo do que vem a ser uma sociedade contemporânea, do que deve ser uma sociedade secular, uma sociedade onde a liberdade de consciência seja garantida. E nesse sentido, os Estados Unidos eles vão ser um modelo para todas as cartas constitucionais existentes a partir de então, e vai ter uma influência muito grande sobre a Revolução Francesa. Eu diria que hoje, observando o grande poder dos Estados Unidos, a grande riqueza, né, daquele país, a influência profunda que os Estados Unidos têm sobre toda a cultura, sobre toda a tecnologia, sobre toda a indústria, sobre toda a produção mundial, nós podemos dizer que a Revolução Americana, sem dúvida, foi um momento crucial da história. E nós ainda vivemos sob a sua égide, sobre a sua importância, sobre o seu valor. Então, refletir sobre a Revolução dos Estados Unidos é sempre refletir sobre um aspecto essencial do mundo que nós vivemos e sobre o papel relevante que os Estados Unidos da América representam hoje, não só na política, na economia mundial, mas também no universo da cultura. Então, refletir sobre a Revolução Americana é sempre um momento de contemplação relevante, importantíssimo, sobre os rumos da história nos últimos 200 anos.